Prepare-se, pegue a pipoca e aquele refri bem gelado que diretamente dos estúdios da Sala é, em Brejo do Cruz, na Paraíba, o podcast do Jorge já vai começar. Então, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like e compartilha para todo mundo, para ajudar a gente, beleza? Começamos já já. Prepare-se, pegue a pipoca e aquele refri bem gelado que diretamente dos estúdios da Sala é, em Brejo do Cruz, na Paraíba, o podcast do Jorge já vai começar. Então, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like e compartilha para todo mundo, para ajudar a gente, beleza? Começamos já já. Prepare-se, pegue a pipoca e aquele refri bem gelado que diretamente dos estúdios da Sala é... Já estamos ao vivo? Já estamos. Boa noite, meu povo. Hoje, dando início a... Como é que a gente diz, Reginaldo? Cola aí. A abertura, né? Das eleições aqui do nosso podcast do Jorge. Trazendo hoje nosso primeiro convidado. Agradecer a vocês pela audiência, agradecer o pessoal que me encontra na rua, o pessoal que dá aquela força, o pessoal que chame fulano, vai levar fulano. Estamos nisso aqui, viu, Reinaldo? Estou passando por isso. Vou começar a passar seu contato, o pessoal entrar em contato com você. Agradecendo a você e pedindo a você que compartilhe o link. Compartilhe o link para que mais pessoas possam ver essa live hoje. Um dia especial aqui. Hoje a gente está abrindo as entrevistas com os candidatos a vereadores. Hoje está vendo aqui ela, Daiane Tagino. A gente estava falando aqui, a mulher é o quê? É professora, coordenadora, atleta, escritora. Dê boa noite ao povo aí, Daiane Tagino. Boa noite, Jorge, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Nos ouvindo pelo YouTube da Sala... Sala é. Isso. Que ideia maravilhosa! Né? Eu assim, achei incrível desde o início que você começou, porque é algo importante para que as pessoas conheçam o que a gente tem de melhor, né? Que são as pessoas, que são o que elas fazem. Então, isso é muito importante. Então, desde já, quero parabenizar, né, a vocês que fazem parte da sala. E, claro, agradecer também pelo convite. Né? Estando aqui hoje, quero abraçar cada um que está na sua casa nos ouvindo. O prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso. Pessoal de casa, vamos compartilhar o link. Manda aí para seu amigo. Daiane tá lá ao vivo hoje no podcast do Jorge. Você não pode perder, né? Não perca não, nem por 100 a cocada. Viu? Hoje vai ser outro dia especial. Já são quantos? 6? 5? Esse eu gosto de descobrir aqui como é que eles estão engajados aqui. Certo. Vamos pro 7º ou pro 6º? Estamos no 7º episódio. O 7º é o número da perfeição, você sabe, né? Então hoje é o dia. Agradecendo a pessoal, compartilha o link, viu? Hoje estamos aqui com Daiane Tagino, candidata a vereadora do município de Brejo do Cruz. Mas antes disso, tem muita coisa para a gente falar. Né, Daiane? Com certeza. Vamos falar lá do início. Vamos ficar aqui no doido, vamos começar do começo. Né? Aonde Daiane nasceu, quem são os pais de Daiane, quem é a família que abraça Daiane. Que é bom, eu gosto de começar pela base, eu gosto de saber da base. Jorge, a base é a família, né? Como você está dizendo. Então, eu nasci aqui em Brejo do Cruz. E, como disse Painho, desde que eu me entendo por gente, moro lá no sítio Curral Queimado. É onde me criei, junto com uma família maravilhosa. Junto com meus pais, que são agricultores e pescadores, Aurineide e Zé Maria, meus irmãos Diana e Romário, e toda a comunidade que por lá vive, que são meus primos, tias. E a minha família, né, você disse uma frase muito aconchegante, né, que me abraça. Eu tenho uma família que me abraça todos os dias, né? Tem a família Targino e tem a família Roque. Eu sou de várias famílias, né? A gente se cruza por várias famílias, mas as que são mais fortes,
que escorrem realmente por minhas veias é a família Targino e a família Roque, né? A qual me abraça muito e eu sou muito grata por tudo. É uma do lado do pai e outra do lado da mãe. Isso. A do lado do pai é qual? É Roque. É Roque. Roque, Saldanha, e a da mãe é Targino, Bezerra. A linhagem é... é. Aí Dayana nasceu e se criou-se em Brejo do Cruz. Sim. Mais precisamente, né? Se criou no Curral Queimado, né? No sítio Curral Queimado. Ainda morei, Jorge, 2 anos no bairro dos Estados, né? 98 a 2000. Meu pai teve que vir trabalhar na rua e a gente teve esses 2 anos que moramos no bairro. Mas voltamos para o sítio onde há mais de 30 anos, né? Moramos lá. Legal. A base é raiz, eu conheço. Já só nas palavras dela eu sei que é raiz. Parte dos estudos, vamos começar nos estudos, que Dayana é professora, Dayana é coordenadora, Dayana é escritora, então a gente tem que ter o início lá nos estudos, né? Porque eu acho que não era tão fácil, não. Não. Né? Porque hoje tá mais fácil, mas ainda não é fácil. Quando você fala do começo dos estudos, eu me lembro uma imagem. Lá no sítio, lá tinha um grupo que a gente chamava o grupo de Seu Tonho, que era um primo nosso, que era denominado. Se eu não me engano, foi na época de João Bosco que foi feito, se eu não estiver enganada. E eu me lembro de uma cena, tem uma professora, que é também minha prima e minha vizinha, que se chama Ana, ela nos ensinando a ler. Foi a minha primeira base de estudo, de leitura, foi no próprio sítio onde eu me criei. E naquela época, como você falou, não era fácil. Nós tínhamos muita coisa para viver, e às vezes a dificuldade impedia de estudar. Eu acredito que a minha força de vontade, né, e o meu interesse foi perpassando desde essa imagem que eu me lembro quando era criança, que ela sempre dizia que a leitura era um mundo onde a gente nunca iria se perder. Eu me lembro como se fosse hoje essa imagem. E desde a alfabetização, que ela naquela época, eu jamais me perdi com a leitura. E tenho certeza que jamais vou me perder. É isso aí. Vamos bater palmas ou não? Merece. Merece. Pessoal, mandar um abraço pra menina que tá aqui no estúdio, o pessoal que veio com ela aqui, trouxe a comitiva dela aqui. Catarina, né? Minha prima, minha amiga, minha irmã, o marido dela, né? Carinhosamente, como a gente chama de lindo, Verailton Fernandes. Como é? Meu abraço. O nome dele é Verailton Fernandes, mas a gente chama carinhosamente como lindo. É porque o homem é lindo mesmo, então a gente chama ele de lindo. O nome dele é como? Verailton. É melhor lindo mesmo. É melhor lindo mesmo. Deixa lindo mesmo. Chama lindo. Pessoal, você que já entrou aqui na nossa live aqui, você que já está conosco aí no YouTube, compartilha essa live. Pessoal, hoje, para quem chegou agora, fazer que nem o doido, pegou o barco andando. Hoje a gente está dando início às entrevistas do período eleitoral, né? Hoje a gente estreando aqui com Dayana, que representa uma representatividade feminina muito forte. Eu concordo com isso. Então, acho que ninguém vai reclamar porque eu trouxe ela primeiro, mas se reclamar foi o que quis. Porque primeiro as mulheres, né? Minha mãe me ensinou assim, primeiro as mulheres e depois a gente vamos seguindo o barco. Né? Então, você que está aí pegando o barco andando, hoje a gente está aqui com Dayana Targino, candidata a vereadora da cidade de Brejo do Cruz. Muita história para contar. Você que me cobra na rua, Jorge, traga fulano, Jorge. Pessoal, o espaço está aberto para todo mundo. Todo mundo. O podcast do Jorge não tem lado, tem audiência. Não tem lado, tem audiência. Então o espaço está aberto para todo mundo. Quem vocês não vê aqui foi porque não quis vir. Só isso que eu digo a vocês. Né? E se partir da gente, que tipo assim, não deu para a gente fazer com alguém, eu vou estar aqui e eu vou me explicar a vocês. Por quê? Porque não aconteceu. Mas o espaço está aberto para todo mundo. Todo mundo. Viu? Compartilhe essa live aí para que mais pessoas possam entrar aí, para que mais pessoas possam ver e acompanhar
toda a história da Dayana, toda a sua proposta, que daqui a pouco ela vai falar também disso, né? Mas aí, Dayana, quando partiu para a faculdade, Isso, que né? a gente vai pular o ensino médio, né? Que eu já estou falando mais que ela, né, Renato? Eu concordo. Vamos partir para a parte vamos partir para a parte da faculdade. Dayana, como foi ali a ideia? Não, eu decidi, eu quero estudar. Porque, assim, eu acho que quando você se forma para uma determinada área, eu acho que não cai assim, não, caiu na minha cabeça, eu quero ser isso. Não é assim, né? Eu acho que, tipo assim, você viu alguém, você se apaixonou por aquilo ali, e assim você foi, né? E até hoje você carrega aquilo ali. Jorge, como a gente vinha falando, né? Naquela época não era fácil estudar. E passando pelo ensino médio, eu tive uma professora de literatura que se chamava Khadija. E ela dava aula de literatura, como é que a gente pode dizer? Acho que com uma magia no olhar. E eu fui me encantando pela forma que ela dava aula. Até então, o que eu pensava em estudar, eu queria fazer direito. Só que ela despertou, né, em mim para ir para outro caminho, que era a área das letras, que eu fui, né, conhecendo um pouco melhor através da literatura. E eu fiz o vestibular de Catolé do Rocha, em 2009, né, sem esperança de passar, porque naquela época a gente não tinha, na cidade não tinha um cursinho, né, preparatório. A gente foi 3 vezes para Catolé para fazer 3 aulas que o Estado naquela época dava. E foi com a experiência do ensino médio e essas 3 aulas de cursinho que tinha, que eu fui fazer o vestibular. Fiz. E aí eu, sem esperança nenhuma de passar, e de repente chega a notícia que eu passei. E aí, como é que eu vou? Eu cheguei em casa, disse, pai, eu passei. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele olhou para mim e disse, mas como é que você vai? A gente não tem dinheiro para pagar um carro, não tem dinheiro para pagar um lanche. Aí eu respondi, não sei, mas eu vou. Mas dá um jeito. Dá um jeito. E fui, enfrentei com a cara e a coragem e passei, assim, muita coisa para me formar. Mas tiveram anjos na minha vida, né? Inclusive o meu pai, que batalhou junto com a minha mãe, né? Junto com meus avós, com as minhas tias. E consegui passar 3 anos e meio, né? Indo para Catolé, pagando carro, né? Tirava de onde não tinha. Era uma ajuda aqui, outra ajuda ali. E tinha dia que eu tinha dinheiro para xerox, mas não tinha dinheiro para lanchar. E ia. E venci assim, na luta, com a cara e a coragem. É assim. É assim, tem que ser assim. Eu concordo que tem que ser assim. Hoje você sabe o que você passou e hoje você dá valor. Hoje você, eu acho que você ali, hoje você se prepara para ser a melhor. Sim. Não assim, não melhor do que ninguém. Mas o melhor, você fica ali naquela cobrança em cima de você mesmo. Eu posso ser melhor aqui e vai. Por isso que tem que ser assim. Deus não, ele tem aquela história que Deus diz assim, que Deus não, né, ele capacita o escolhido, né? É. Mas se você vê uma pessoa, como você disse, lá do CI, tinha condições para nada. Eu vou. Na época, se lembrando agora, na época eu trabalhava, a gente fazia tudo, fazia rede, e lá perto tinha uma fábrica que a gente fazia bolinhas lá em João Guimarães, bolinhas para fazer aquelas redes de bordar. E eu lembro que eu ganhava na época, acho que era R$20 por semana. E R$20 naquela época era dinheiro. E era isso que me ajudava com a alimentação e com a xerox. Fora o que minha avó e minhas tias mandavam e painho pescando, né? Você sabe que vida de pescador não é fácil. Tem semana que tem peixe, tem semana que não tem.
E era assim, foi assim que a gente foi vencendo cada ano, cada dia. E uma coisa que o meu pai me ensinou é não desistir, né? Então, quando ele disse, eu acho que quando ele disse, como é que você vai? Ele ficou preocupado, né? Mas de tanto ele ensinar a gente a não desistir, naquela hora eu disse, não, eu vou com a coragem que o senhor tem. Entendeu? Que é assim que tem que ser. Eu penso muito assim comigo. Eu fico aqui na minha aqui pensando, eu digo, meu Deus, eu vou fazer isso. Se eu conseguir fazer, eu já na minha cabeça já está dizendo. Se ele deixou eu fazer, é porque ele vai deixar também eu dar início, dar continuidade, né? Ele vai prover. E a gente sabe que tem situações na vida que só pode ser o agir de Deus, né? Não tem outra explicação. Mas aí ela se formou. Agora eu queria ver uma curiosidade aqui. Como foi o primeiro dia de aula como professora? O primeiro dia de aula foi no estágio, assim, no Fundamental 2, né? A gente estagiar, tem que estagiar, intervenção. E aí eu cheguei lá no Antônio Gomes, foi no Antônio Gomes. E era Tia Ritinha, né, a diretora, e que me deu o maior apoio. E Lucineide, professora, eu fui estagiar na sala de Lucineide. Quando eu cheguei lá, eu olhei para aquelas crianças, era no 6º ano. Deu aquele frio na barriga, será que eu vou conseguir? Mas eu coloquei aquilo que eu tinha planejado e aquilo que eu já tinha aprendido também de experiência. E um ponto que me ajudou, as histórias que o meu pai contava. Eu consegui dar uma aula de português com as histórias que ele me contava. Então, foi a primeira aula que eu dei. Querendo ou não, sempre tem uma ligação com meu pai, né? Daqui a pouco eu vou pegar ela, viu? Fica assistindo aí. Ela tá falando muito no pai dela. Eu já dei um toque nela ali, ela se emocionou que eu vi. Daqui a pouco ela vai falar do pai dela e ainda vamos ver. Mas continue. Aí seu pai, pelo que eu tô vendo aqui, seu pai teve uma base muito forte aí junto com você. Sim, sim. Né? Você pegou a historinha dele ali, foi dar aula e deu certo. Se saiu do primeiro dia de aula. E nunca mais parei de dar aula. Aí vamos para... Tô vendo o livro aqui, né? Da onde surgiu a ideia de escrever? Escrever. Surgiu. Na realidade, surgiu junto com a fotografia. Eu estava lá num sítio, né? Sempre tinha as horas vagas e sempre lia muito poema. Aí eu gostava muito de fotografia. Aí comecei, eu acho que o meu primeiro celular, eu comecei a fotografar. E tirando as fotos do açude, das plantas do sítio, eu comecei a pensar em escrever algo sobre o que me transmitia. Aí foi a partir da fotografia que eu comecei a escrever poemas. Quando eu comecei a escrever poemas, eu comecei a gravar e a soltar. Tem algum poema de gosto de poema aí? Tem? Tem algum poema de cor aí para... Olha, esse poema traz muito essa raiz, né, familiar. Ele diz mais ou menos assim: não se perca, tudo se sonha. A vida é um acalanto. Tem sonhos e tem pranto. A vida é um começar, é um agir e um continuar. É sobre você, é sobre sentir. O amor, a vida, sempre perdoa. O coração sempre ama. Você não pode desistir. É a vida que continua. É a vida que faz e que é. Basta você ser aquilo que sonha e lutar por tudo que quer. Pensava que eu ia pegar ela, viu, Fábio? Mas não peguei, não. Então é um poema, é um dos meus primeiros poemas, que é um poema simples, né? Ele não foi muito tão elaborado naquela época, mas é algo que me traz essa fortaleza de sermos quem realmente somos, né? Lutarmos por aquilo que escolhemos e seguirmos a vida da melhor forma possível. Por isso que eu sempre digo, é ser aquilo que é, independente do que pensam, entendeu? Eu também sou assim.
quiser gostar de mim, é desse jeitinho aqui. Onde você me vê vai ser assim. Não tem esse negócio não comigo, não. Desse jeito. Se gostar, gostou. Não gostar, obrigado também. Né? A gente não vai né, dizer nada, não. Vou continuar, véio. Ficar com raiva é pior. Falando nisso, teve prêmio de fotografia, né? Daiana ganhou um prêmio de fotografia também. Como foi lá? Esse concurso foi em 2017. Eu sempre tive ligado muito aos meninos, né? A Aurélio e a Josélito são meus amigos e parceiros de arte da vida. E Josélito me falou desse concurso, que era um concurso estadual do Ministério Público e falava sobre direitos humanos. E aí eu tive a ideia, e aí volto, de fotografar meu pai na canoa. E essa fotografia, né, eu coloquei à disposição do concurso. E cheguei a ser premiada em 4º lugar de todo o estado da Paraíba. E o nome da fotografia foi Tecendo Sonhos, né? Porque essa luta, né, de pescador é de tecer não só o peixe, mas tecer sonhos. Tecer o melhor a cada dia. E foi assim que eu cheguei, né, ao concurso do Ministério Público em 4º lugar, né, representando a nossa cidade. E também de contadora de história, né? Sim. Gosta de contar a história também. Partiu do seu pai, né? Isso. Não só dele, né? Ele foi o principal, mas eu tive tias, Miriam, Lourdinha, Maria. Teve 2 senhores lá no sítio também, um que se chamavam, né? Que já faleceram. Foi João Saldanha e Antônio Senhor, que eles eram exímios contador de histórias, né? Eram pessoas que contavam muitas histórias. E eu vivi nesse âmbito de contação de histórias. Então, foi a partir daí que eu, na infância, não contava, mas na adolescência, já na faculdade, essas histórias que estavam adormecidas em mim, elas foram despertadas na faculdade. Daí a importância, né, da universidade pública para a gente, né? Porque quando a gente chega na universidade, a gente abre caminhos. E uma das portas que me abriram, né, para ser quem eu sou, né, além da minha família, além do meu pai, foi a universidade pública. Tem que ralar, né? Sim. Na pública. Sim, tem sim. Ralar. Mas eu acredito que se tem dificuldade, Tem vitória. tem vitória. E se você passar pela dificuldade, é porque você tem preparo para aquilo ali também. Certeza. Por exemplo, eu tenho aqui em casa com Sara, né? Sara é formada também na nossa época, pública, na minha né? época. E a mulher tem uma mente, velho. E eu digo a ela, se tem propósito, arroche. É verdade. Entendeu? O passo para trás é só para dar 3 para frente. Né? Então, toda a história base da Daiana Tagina é um pouco, né? Uhum. Não tem nem a metade aqui. É só um pouquinho, só para a gente transmitir, né? Um pouco do que a gente é. Mandar um abraço a... Ele vai saber o que eu estou dizendo, tá vendo? Ele vai saber o que eu estou dizendo. Ele vai saber o que eu estou dizendo. Arte, mídia, gráfico, comunicação visual, credibilidade e inovação na comunicação visual é arte e mídia. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Meu amigo Denildo, cidade de São Bento, atende São Bento, toda a região, arte e mídia. Pessoal, você está precisando de uma gráfica. Denildo, da cidade de São Bento, atende São Bento e região. Daiana, precisa de uma gráfica. É o rapaz ali. Está imprimindo agora em grandes formatos. Flight já está por aqui, meu amigo Flight. Hoje ele não se deu folga, Arinaldo. Arinaldo hoje comentou que ele não ia se dar folga hoje. Pessoal, vocês de casa. Vou repetir de novo, Flight, você não estava aqui. Quem me procura, que fica pedindo a participação de algumas pessoas aqui no podcast do Jorge. Procure a pessoa, primeiramente, para saber se ela quer vir, né? Porque às vezes a gente vai, a pessoa não quer vir, aí você fica me cobrando, né?
Mas o espaço está aberto para todos. Podcast do Jorge não tem lado, podcast do Jorge tem audiência. Viu? Então, quem quiser vir, quem não veio, tem lá a sua justificativa, mas também teve o convite, eu tenho certeza que vai chegar. Se não chegar, tá eu e meu amigo Flight aqui. Pode me procurar, pode procurar Flight. Se tiver uma ideia, se tiver um projeto, se tiver qualquer coisa, o estúdio está aberto, pode procurar a gente. O pessoal que está aproveitando aqui o gancho aqui da Arte Mídia, o pessoal que quer nos patrocinar, graças a Deus está chegando um pessoal aí. E vocês que querem também participar aqui de divulgar junto com a gente aqui, só me procurar Flight, procurar os meninos aqui também. Pode procurar a Agência Salaé também, né, Nato? Pode procurar a Agência Salaé. Agência Salaé e Estúdio Salaé, né? Agência Salaé, o contato ela vamos botar aqui, né? Aqui para mim dizer. 998 13 77 93. Agência Salaé. Qualquer coisa, procure lá. Meu amigo Arinaldo vai estar pronto, preparado e querendo para lhe responder. Viu? Já estamos com tudo pronto. Você que queira divulgar com a gente aqui, a gente já está com os pacotes de divulgação tudo pronto, tudo bem certinho, né, Arinaldo? E eu vou dizer para vocês, os caras são fera mesmo, então vamos colaborar e para que eles possam... Era que a gente ia chegar a esse grau que a gente já está chegando, né? Essa proporção aqui. Cada dia eu me surpreendo mais. E é o que eu digo, se Deus botou ele agora, eu digo isso é a minha intimidade com ele, eu vou dizer aqui, eu digo, rapaz, eu sou filho dele, né? Se ele não fizer pelo filho dele, eu falei por quê, né? É verdade. Pessoal, compartilha a live aí, o pessoal que está no YouTube, o pessoal que está gostando, o pessoal que quer comentar, o pessoal que quer fazer alguma pergunta a Daiane. Pode ir lá no chat, né, meu amigo Rodrigo? Pode ir lá no chat, participar do chat, fazer uma perguntinha lá. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui o pessoal, para a Daiana ver, o pessoal que está ali, estava assistindo, que falou, que... né? Então, muito importante que se inscreva no canal. Você se inscrever no canal, você pode fazer a perguntinha, né? Porque se você não for inscrito, infelizmente não tem como fazer a perguntinha. Então, se inscreva no canal, que você já fica por dentro dos próximos convidados que virão aí. Muita coisa, viu? Mas vamos continuar lá com Daiane Tagino. Que eu disse Daiane, né? Daiane. Aí a Reinaldo fez, você disse Daiane. Aí eu disse, foi, ó. E eu não percebi. Eu disse, ela viu e não disse. Mas estamos aqui com Daiane Tagino, candidata a vereadora da cidade de Brejo do Cruz. Eu acho que é a pergunta, Daiane, que fica para todo mundo. Minha infância, ali naquele... Não foi fácil, né? Que eu sei que eu tenho mais de 30, quem tem mais de 30 sabe como foi. Né? Aí, eu acho que abre a sua mente assim para você não... Se eu tivesse aqui nessa posição, eu ia tentar fazer melhor. Eu acho que foi isso que surgiu na sua cabeça, assim, Da onde surgiu a ideia da mulher se candidatar a vereadora da cidade de Brejo do Cruz? Jorge, assim, eu nunca tinha tido a pretensão de ser candidata. Apesar de algumas pessoas mais próximas sempre dizer, não, futuramente você ainda vai ser uma vereadora de Brejo do Cruz. Mas a minha candidatura, ela surge do povo, né? Eu estava assistindo algumas sessões da Câmara e coloquei uma mensagem na internet perguntando se realmente a gente precisava de alguma renovação na Câmara Legislativa. E as pessoas começaram a me parar na rua, ligar para os meus familiares, e eu dizendo que não. Até que eu fui tão cutucada pelas pessoas, que eu comecei a pensar, realmente, se eu fosse, né, o que é que eu poderia melhorar no meu município, né? A gente sabe que não é fácil propor o nome da pessoa, né, diante de todos os brejocruzenses. Mas, diante da experiência que eu tenho, né, enquanto professora, enquanto produtora cultural, enquanto uma pessoa engajada em projetos sociais, eu fui analisar. E se eu chegar lá
que é que eu posso fazer pelas pessoas, né, da minha cidade, que eu tanto amo, né? Porque, como você sabe, eu sempre procuro levar o nome de Brejo do Cruz da melhor forma possível, né? Fazer com que as... Inclusive, só tomando aqui sua conversa aqui, já ganhou prêmio fotografando, contadora de história, eu tô colando aqui agora, viu? Tem uma ONG, né? Tem a ONG. Não, eu é sou que tem uma ONG, colaboradora, né? sou Não é só que tem a ONG, colaboradora. Tem a ONG, né? Que ela é colaboradora. Escreveu livros, já deu entrevista para Globo. E um dos livros é a Marta, né? Então, Inclusive está aqui, autografado por ela. conseguiu chegar lá, né? Só não consegui pessoalmente, mas consegui, né? Fazer com que ela Uma pudesse... das coisas que pode acontecer, né? É. Espero eu. Temos muito tempo, né? Então, diante de toda essa resumozinho aqui que eu fiz aqui agora, a mulher carregou o nome da cidade aí, por onde ela passou. E da melhor forma possível, né? Quem me conhece sabe do que eu luto diariamente para fortalecer políticas públicas para as crianças, para os jovens. E foi isso que realmente, além do cutucando as pessoas, né? Que acreditaram em mim. Que às vezes precisa, né? Às vezes a gente tá aqui, parado aqui, e Deus fica... De uma forma que possa melhorar o nosso município. As pessoas que vivem, né? As crianças, os jovens. O meu intuito é colaborar para fazer o bem às pessoas, né? Eu sempre gostei de fazer o bem às pessoas, né? E essa minha candidatura é uma extensão do que eu já faço, né? Eu não preciso dizer o que é que eu faço na cidade, que eu acho que as pessoas já sabem. Mas a candidatura é para, primeiro, né? Além de fazer esse bem, além de lutar por políticas públicas para crianças, jovens e mulheres, é para que a gente volte a ter na Câmara Legislativa a figura feminina, porque é muito importante. E hoje, se eu não me engano, não tem, né? Não. Pela história, né, pelo contexto histórico, a gente teve 8 mulheres na Câmara. Só que contando com São José, que em 73, acho que até 2000 ou 99, não me lembro bem, não tinha uma Câmara, né? Então, eram mulheres que também, quando eram eleitas, participavam do pleito em Brejo do Cruz. Então, a gente 142 São anos José, de história. na época, como fazer aqui não doido, né? Era distrito de Brejo do Cruz ainda. Isso. Em 142 anos é muito pouco, né? Em 2020, se eu salvo me engano, apenas 16% das mulheres foram eleitas para vereadores. Então, nós somos mais de 50% da população. Então, nós devemos, sim, é como eu disse, estar no espaço de poder, para que ninguém possa falar por nós. Então, eu quero levar essa voz das mulheres, para que a gente possa ser representada, sim. Não tem alguém que aponte, não. Você não vai, não. Você não vai, não, porque você só está para cumprir tabela, né, como dizem. Eu não acredito nessa parte aí de cumprir tabela, para mim é só de sinuca. Né? Quando você entra ali no negócio, você tem base em alguma coisa, você não é todo besta. Você não me venha com essa, você não cai nesse papo, não, pessoal. Não, fulano dá só cumprir tabela. Não tá nessa sinuca, não. Isso daí é conversa para boi dormir. E é isso, é buscar esse espaço, né, para as mulheres, voltar, né? Porque a gente já teve anteriormente, né, mulheres que foram mulheres fortes. Então, para que eu hoje esteja, né, lutando por elas, já tiveram mulheres fortes, né? Nós tivemos aqui uma Francinha Canadá, que foi uma mulher forte e que teve vários mandatos. Nós tivemos a Adriana, nós tivemos Thalia e tantas outras. Então, eu não estou sozinha. Eu estou com várias pessoas que acreditam que eu posso, sim, fazer mais pelo nosso município. Não é só levar o nome para o mundo, mas é fazer, é lutar junto com as pessoas da melhor forma possível para ter uma vida
com mais qualidade. Pegando esse gancho aí que você falou ali, que na história teve 8, Sim. teve 8, né? Aqui você, assim, no pensamento de Dayana, a quem se atribui a isso? Tipo, uma pequena leva de mulheres ali para representar o povo, para representar o município. Para mim é muito pouco, né? A gente, querendo ou não, Jorge, nós sofremos uma discriminação. Não, a cota de gênero, muita gente acredita que é só para colocar e cumprir tabela, como eu disse, mas não. É para a gente ter uma equiparação e lutar para ter espaço de poderes. Isso não é só em Brejo Cruz, é no mundo inteiro. Então, foi uma forma, né, que foi se colocada, né, esses 30%, para que a gente tenha como... Você acha que se fosse escolher para ter os candidatos... Eu respondo, viu? Pode responder. Quantas mulheres seriam indicadas? Eu acredito assim. No caso de hoje, está falando nesse cenário que a gente está vendo hoje ali, então para indicar uma mulher. Eu acredito que, no meu modo de pensar, cada um vai ter o seu, né? Que a mulher, Deus deu uma oportunidade tão grande à mulher, que às vezes ela se perde na oportunidade que ela tem. Qual a oportunidade que a mulher tem? Ela é mãe, estou vendo aqui, eu olho para ela e vou dizer a ela. É uma menina, né? Pronto. Você é responsável por criar aquela pessoa ali. Aquela pessoa ali, ela vai se formar com o que você está falando a ela. Qual o mundo que você imagina? Qual o mundo que você quer? Você que tem que transmitir para ela. A responsabilidade da mulher são criar as próximas gerações. Educar. Então, eu acredito, Dayana, no que você está dizendo ali, eu entendo porque acho que a gente são da mesma geração ou próximo, e eu sei como era. A mulher realmente não tinha espaço. Hoje a mulher já ganhou muito espaço. Mas eu acredito, mulheres, vocês que estão vendo aqui a gente agora, que vocês estão com tudo na mão. Você tem seu filho, você tem seu sobrinho, eles são o futuro. Ensina a ele como cuidar da irmã dele, como cuidar da mãe dele, como cuidar de uma mulher, como respeitá-la, como protegê-la. Como ele entender que ela tem tão poder ou tanta força quanto qualquer outro. Não tem nada diferente do homem da mulher. O sushi chegou aqui, pessoal, para a menina aqui, viu? Vocês vão comer, né? Não vão comer, não. Vocês têm o poder na mão. Na mão de vocês. É muito pouco, eu concordo com você. Só que você acha que não é uma carga pesada, não, pra gente? Eu acredito que a gente ainda tem. A geração da gente ainda é muito impregnada, né? Aquilo que a gente via lá atrás. Entendeu? Porque, tipo, eu tenho a minha esposa. É esses 2 copos aqui, velho. Nós estamos no mesmo tamanho. O que foi? Vou resolver agora. Então vai lá e resolva. Vai cair o mundo, não. Agora, só que, tipo assim, é como você está dizendo. Como você acabou de dizer. Hoje ainda, o pessoal ainda tem esse negócio de impregnar, deixar a mulher lá para trás. Se depender de nós, a gente acaba com isso. Né? É porque a carga, ela é colocada para a gente, né? Para nós mulheres, uma carga muito pesada. Né? Se formos analisar. E muitas vezes essa carga, ela foi colocada socialmente, né? Como você acabou de dizer, né? Uma geração que fez com que a mulher fosse tudo isso e muito mais, e sem espaço, né, de decisão de poder. Então é por isso que muitas, né, tiveram que lutar pelo direito do voto, pelo direito de jogar, até pelo direito de ser mãe, muitas vezes. Então, nós precisamos, né, e queremos mais espaço, sim, para construirmos um futuro melhor, né, para a nossa sociedade. Nada melhor do que uma mulher à frente do negócio, né?
Exatamente. Eu É como acredito. diz um ditado, uma mulher sabe muito bem arrumar a casa quando é preciso. Falou pesado agora, viu? Pessoal, chegou um negócio aqui agora, um Não, mas sushi pra assim, você, arrumar a viu? casa do melhor sentido, não é Não, a gente entendeu. no sentido Cada um vai que entender, né? no sentido que a mulher jamais, Não é de né? arrumar a casa, não, pessoal. Esse Não sentido aí, vai, não. não vai entender que é de arrumar a casa, não, certo? Porque nós mulheres devemos estar em todos e qualquer lugar de poder, né? É no futebol, é na escola, é na rua, é sendo presidenta, enfim, prefeita. Devemos ocupar, assim, todos os lugares, né, e fazermos da melhor forma possível. Então, quando eu falei em arrumar a casa, é fazermos da melhor forma possível, porque é isso que nós lutamos e fazemos todos os dias. Vocês estão a cabeça que vão preparar o futuro. Essa é a responsabilidade que eu digo a vocês. É uma Não estou responsabilidade. dizendo que o homem não tem responsabilidade nisso. Tem e muita também. Que a responsabilidade não é só, mas está dizendo que é só da mãe. Não, não é só da mãe. Mas a mãe está ali para não deixar o pai, às vezes, ensinar uma besteira que ele aprendeu lá atrás, né? Não é isso? É. E a mãe tem que estar, não, eu não quero isso, não. Eu passei por isso aí, não foi legal. Então vamos cortar daqui, para ele não fazer com outra pessoa. Assim que tem que ser. Chegou o sushi aqui para a mulher, viu? O negócio tá cheiroso aqui. Oi, meu amigo Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Você, como sempre. Meu amigo Rodrigo encontrou comigo aí e disse, Jorge, quando chegar uma pessoa lá que gosta de sushi, mande para mim, que eu vou mandar para lá. Sushi, Ele sabe bem. é sushi quem é? Quem? KK. Eu acho que é. Não sei falar chinês não, velho. Como é, Rodrigo? Tu que fez aula aí teórica na internet para falar chinês. Sushi quem, meu amigo Rodrigo Mata mandou pra gente aí. Meu amigo Rodrigo, as portas estão abertas, viu? Seu comércio aí. Quiser fechar uma parceria com meu amigo Rodrigo aqui no podcast do Jorge. Tem outro Rodrigo aqui, viu? Quem sushi, né? Sara mandou pra mim aqui a cola. Quem sushi. Mandou aqui pra gente. Mas é pra você, viu, Daiane? Se não quiser, Sara tá dizendo que quer. Sara não gosta, não. Como a gente tava falando da representatividade, da outra vez eu quase não falava isso não, mas eu aprendi, eu fui estudar, eu me preparo. Às vezes eu me engancho por causa do aparelho. Representatividade feminina, eu acredito muito nisso, vocês têm um poder na mão. O homem pode até ser a cabeça, mas vocês são o pescoço. Bota a cabeça onde quer. Eu acredito muito nisso, né? Falamos um pouco de onde surgiu a ideia, dali e tal. Para quem tá pegando o barco andando, né? Estamos aqui com Daiane Tagino, sushi. Para quem não está entendendo, chegou agora para ela. Ela vai cantar daqui a pouco, né? Estamos aqui com Daiane Tagino, candidata a vereadora da cidade de Brejo do Cruz. Pessoal, rapaz, sexta-feira já tem de novo, viu, Rodrigo? Estão querendo botar você para fazer nas terça-feiras, viu? A agenda tá ficando cheia. É sinal que o negócio tá bom. Ainda não tá bom, né, Rodrigo? Pessoal, as coisas tá ficando boas, né, Rodrigo? Eu conheço. Quando o telefone começa a apitar à toa assim, eu digo, olha. Meu amigo Ednaldo também tá gostando. Eu conheço. Hoje estamos aqui com Daiane Tagino, candidata a vereadora da cidade aqui de Brejo do Cruz. A gente já tirou dela aqui um monte de história, já tirou dela aqui um monte de conhecimento novo. Falamos um pouco aqui da onde surgiu a ideia dela de... Já tem muita gente ali falando, né? Deles de Caicó tá ali, mandando uns parabéns pra gente. André Marcos. Já tem até o número ali, ó. Já estão fazendo ali a... Tia Daiana ali, ó. Oi, minha florzinha. Tia Daiana fez, né, 2 livros, mas está aí para lançar o 3º livro, que chegará em breve. Né, Ela perguntou, olha, eu tô vendo agora, que ela perguntou, já criou quantos livros, né? Então, tia Daiana já
Tá bem encaminhada, né? Ramon Então. Gomes está ali, desejando boa noite. Boa noite, meu amigo Ramonze. Diana, né? Diana, minha irmã. Minha amiga Verinha, que é Verônica. Então, pessoal, vocês que estão vendo, e a hora de fazer pergunta é agora. 38 segundos. 8, acabou. Mas o pessoal que estiver assistindo aí, quiser fazer sua pergunta para a Diana, pode fazer. Daqui a pouco a gente abre de novo, viu, Rodrigo? O Rodrigo vai ficar ali atento ali, né? Diana, que se colocou aí à disposição da cidade de Brejo do Cruz como candidata a vereadora. A gente já falou da onde surgiu ali. Foi o povo que quis, né, Diana? Quando foi o povo que quis. Bom chamado. Dali, quando você receber esse chamado, você já tem algumas coisas em mente, algumas coisas que você vai implantar, algumas coisas que você... Tipo assim, qual a área que Daiane vai ser mais... Porque eu acredito que tem que trabalhar em todas as áreas. Ah, não sei não. Se vire, aprenda. Né? Mas sempre tem uma área que você vai ser mais firme. Você vai ter... Porque eu acredito que seja na educação, por você ter muito conhecimento. É como você disse, né? Quando a gente se coloca à disposição de um cargo como esse, não tem como a gente trabalhar em uma área só, né? A gente vai lutar por todas as áreas, né? Ouvindo o povo, né? Pensando, tentando ver quais são as necessidades das pessoas, da cidade, mas não tem como eu fugir, né, das minhas raízes, né? Que é a educação, que é a cultura, que é o esporte, e principalmente o que eu acho que é o pilar de tudo, que é a saúde, né? Então, lutar pela saúde será minha prioridade, né? Minhas bandeiras, né? Posso fazer uma cobrança a você? Sim. É uma coisa que eu sinto falta aqui em Brejo do Cruz. Se você chegar lá, faça isso. Incentive o esporte feminino. Tá aqui, ó. Faça isso. É saúde, né? Faça isso. Da cidade onde eu nasci, que é Juazeirinho, ali perto de Campina Grande, lá tem meu amigo Pedrinho, que tem um time dele lá, um time feminino, que se você pegar o time dele, forma 2, 3 de campo. Que legal. Você vai pra quadra, lá lota a quadra, você pensa que o pessoal assiste, né? Não, o pessoal esperando pra jogar. Joga campeonato fora em todo canto. E a região lá, todo mundo gosta. E quando eu vim morar por aqui, não tem, né? Uma coisa pra mim fica estranha, porque é uma coisa que eu era acostumado a assistir um campeonato, campeonato Vera mesmo, Vera, a mulher joga mesmo. Por aqui eu também gosto de jogar bola, também já fui atleta, hoje eu não sou mais não, eu sou só puxudo. Mas acompanhava e quando eu vim por aqui eu achei estranho, não tem. Aqui, realmente, antigamente não tinha. O Clêmica formou um time, né? Isso da minha época. Para trás de mim, teve sim mulheres que praticavam futebol, inclusive o Clêmica era uma delas. E isso em 2009, o Clêmica, ela teve a ideia de formar um time, né? Com o nome de Brejo Cruz. Só tinha eu e Janaína Manel, se não salvo me engano, de Brejo, e mais, porque a gente não tinha com quem jogar. E hoje, né, nós temos, sim, né, o Fênix de futsal feminino, que foi uma criação de Juliel, né, junto com uma grande amiga, irmã e atleta, que eu sempre digo a ela que ela é um dos pilares, se não for o pilar do futebol feminino aqui, que é Karen. Então, a gente sempre tenta, juntas, né, fazer isso, né? Trazer campeonatos. Karen busca muito esses campeonatos de fora, torneios, a gente sempre está indo. Tivemos um em Souza, recentemente, e são essas coisas que são importantes. Por quê? Porque várias meninas hoje, Jorge, a gente que trabalha nas escolas, sabe, sofrem muita ansiedade. E muitas delas que frequentam, né, o time, vê o esporte como uma forma, né, de relaxar, né, de aliviar um pouco. E é importante, até uma das minhas lutas que eu pretendo lutar, né, é trazer essa valorização do futebol feminino para as escolas. Por quê?
Porque não vai ter uma Dayana toda vida, não vai ter uma Karen toda vida, não vai ter uma Cris. Tem que repassar o conhecimento. Exatamente. Né? Hoje o time está com mais de 20 meninas, né? Adolescentes. Somos eu, Inclusive, Karen. convido o pessoal, a mina que tem muita gente que tem talento, escondido de casa, às vezes com vergonha. Sofre preconceito. Vamos falar, não falar de todo jeito. Você indo, você não indo, vamos falar. Exatamente. Vá. Então, muitas vezes essas meninas que estão lá no esporte feminino, quando chega na escola, elas sofrem, né, preconceito. Então a gente tem que criar algo, né, para que o esporte tenha base. Qual é o problema do futebol hoje, não só em Brejo, mas no Brasil feminino? É a base que não é investida. Se a gente for comparar os Estados Unidos, as adolescentes, as crianças já começam nas escolas, com bolsas, né? Na faculdade, as jogadoras, a maior parte das jogadoras dos Estados Unidos estão se formando e ganhando bolsa para ser jogadora. Então, é importante ter essa base. Então, Tudo é base, tem que ter base. Isso, se não tiver base, não vai. Né? É igual às escolinhas de futsal. A gente tem que investir nas escolinhas, porque é a base. Né? É a base do nosso município. É investir na educação física, mas para todos e para todas. Né? Para que não iniba, né, a mulher a ir ao esporte. Então, é fazer com que haja propostas, haja debates sobre o protagonismo feminino dentro do esporte, e principalmente do futebol. A minha ida, né, a minha inscrita, a minha ida para a Globo foi através do esporte, né, e através da escrita, mas o esporte foi muito marcante, porque eu lembro muito bem, quando a gente jogava no centro, ninguém dizia nada com a gente, né, junto lá, brincava com os meninos. Quando eu passei a morar na rua, né? Passei 2 anos morando na rua, começou, né? Eu sofri tudo que você imaginasse. Tudo que você imaginasse. E eu chorava e me perguntava, cara, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu só estou brincando. Isso era por parte dos adultos e por parte até das crianças que também... Às vezes viu o adulto falando, né? Pegava o gancho. Exatamente, reproduzia. Então, a gente tem que educar, né, as nossas crianças hoje para incluir, né? Incluir todas as pessoas, incluir o esporte em todas as suas modalidades, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Então, enquanto atleta, né, eu vou lutar para que nenhuma menina, né, sofra, né, preconceito na nossa cidade. Eu vou lutar para que se tenha debate, sim, para que se tenha o futebol feminino, né, inserido com mais eficaz, né, nas escolas, para que essas atletas, quando chegar no Fênix, não queiram desistir, porque sofrem preconceito na escola. É muito importante. E o espaço está aberto para qualquer tipo de discussão. Sim. Não para brigar. Sim. Para brigar não, porque eu corro. Mas para qualquer tipo de discussão. Eu vendo você falar ali, eu me lembrei, tempo que eu era bem preparado fisicamente, lá nos meus 20 anos, né? E tinha umas meninas de Itaperuá, que é próximo, não é muito próximo não, mas é próximo. Só que eu acho que o Juazeirinha na época era o fervor do futsal. A galera tinha que ir para lá. Não, se a gente quer ganhar de alguém, a gente tem que ir para lá. Ela saiu de Itaperuá, lá para Juazeirinha, para treinar com a gente. E não era para treinar, não. Ei, cuidado que ela é mulher. Não. Isso? Não. Antes de fazer a reforma na quadra lá, a tela era um pouquinho próximo lá, eu cansei de ver ela jogando o menino por cima da tela lá. E o negócio não é brincadeira, não. E elas eram duas, era Joana e Poliana. Elas jogavam profissionalmente. Ou seja, elas viviam daquilo ali, jogando campeonato na região, por todo mundo, onde se vinha buscar elas iam. E foi a mulher que eu mais vi jogar bola na minha vida. Jogava bola lá, era pancada de todo tamanho, não brincava não. E tipo assim, nunca vi ninguém brincando, nunca vi ninguém desrespeitando. Sim. E até porque a gente tava lá, qualquer coisa é o quê? Não, se você não quiser, pode ir para casa. A gente vai treinar aqui. Se elas quiserem, só, por exemplo, a gente ia jogar às vezes 10 minutos, por exemplo. Uhum. Né? Aí ela chegava assim, ó, pega a forma e
pode formar de vocês aí. Se ele formar, tá formado. Vocês vão jogar do mesmo jeito. Sim, né? Não tem. Não Fique tem sabendo porquê. que é futebol e íamos jogar. E jogava e ganhava. E depois ficava mangando quando ganhava. E ficava feio, porque se brincasse com ela, depois ela ganhava e dizia, olha como é bonito pra você perder pra uma mulher. Você não estava dizendo que nós não ganhava? É essa questão Tem que incentivar a galera, tem que conversar nas escolas, tem que ter É debate, diálogo, entendeu? É tem que dialogar. dialogar. Tem que implantar na cabeça desses jovens também aí, para acabar com essa ideia que mulher não pode. Mulher pode tudo, velho. Pode tudo. E você, assim, graças a Deus, essa realidade ela ainda existe, mas é muito importante a gente também ressaltar que muita coisa está mudando, Tá, entendeu? também concordo. Eu chegar Temos numa que pegar o gancho agora É. para fazer que nem o doido, dar aquele chute, né? É, Para pelo menos empatar, porque tá subindo, então a gente tem que aproveitar o momento. tem que dialogar, porque, né? Recentemente eu tive numa comunidade e fui levar, inclusive, o livro de Marta, e era nítido a empolgação das crianças, tanto as meninas e os meninos, pelo futebol. Então, é investir, né, nas crianças para que, não só com futebol, com várias outras áreas, que elas cresçam sabendo respeitar, né, cada pessoa, né, suas diferenças. Isso é muito importante, e só é através da discussão e do diálogo. Ah, mas vamos dizer, não, mas ela quer implantar o futebol feminino. Não, é só diálogo, né, para que... É uma realidade do nosso município. Para que as adolescentes hoje não cheguem a sofrer ou ter ansiedade porque não pode praticar um esporte e desistir dele. E às vezes você incentiva a menina lá se interessou, quer ir. Você incentiva ela aí, ela vai. Chega lá, às vezes ela vai lá, você conhece outro talento que ela tem, Exatamente. né? E você, dali já surge um atleta profissional, dali surge alguém, como na região da gente tem, Atletismo. né? Atletismo aí forte. Então, não custa nada tentar. Porque um esporte ele vai ligando um ao outro, é como você disse. A gente só descobre quando a gente investe e quando a gente... Como eu fui cutucada. Então, eu cheguei lá, eu não gosto do futsal, por exemplo, mas eu gosto do handebol. Eu vou me descobrir no vôlei, né? Que o importante, pessoal, a gente está falando aqui muito da parte do futebol, porque ela tem essa raiz nela aí do futebol, né? Mas é claro que ela não vai lá procurar só o futebol. Claro que ela vai procurar todas as áreas. Claro que se formar um pessoal que gosta de vôlei, vai ter o espaço para o vôlei. Como já tem um time de handebol, o pessoal que quer vai para o handebol. Eu acredito que há 10 anos atrás, eu era incentivado a ir para o esporte. 10, 15 anos atrás, eu era incentivado a ir para o esporte, por quê? Não, vai jogar bola, menino, é melhor do que estar sentado nas esquinas, conversando besteira, daqui a pouco tá com esse menino que usa droga, aí pronto, é melhor estar jogando bola, né? Aí hoje em dia a gente tem essa mesma discussão, é bom, é melhor do que ele estar ali, se perder numa droga, num negócio. E tem a parte do celular também, né? Sim. Tirar o menino da frente da televisão, bota o menino para ir lá, para ele conhecer outros colegas diferentes, para ele instigar nele aquele acerto de vitória, para ele aprender, para ele se preparar. Daqui a pouco ele talvez se torne um atleta de grande porte, que muda a história da família dele e dele também, né? É para isso que serve o que a gente está falando aqui. Exatamente. E um dos pontos mais importantes que você tocou é a questão do celular, né? Muitas crianças, jovens, né? Eles não estão conseguindo usar o celular da melhor forma. Então, não estão conseguindo sair de casa, não estão tendo diálogo em casa. E o esporte vem para isso, como você falou. E, além do mais, a gente tem que valorizar os profissionais, né? Com certeza. Que é muito importante. Hoje, por exemplo, a gente tem pessoas em Brejo que dá aula gratuitamente, né? A gente tem no futsal feminino, a gente tem Aquiles, que é o nosso treinador, que ele não ganha. Então, ele está passando aquilo que ele sabe, né? Está aprendendo e está nos incentivando para que o futsal feminino não morra.
Então é importante também valorizar esses profissionais da nossa cidade. Como eu falei no dia que Zé Maria teve aqui, logo que o Zé Maria falou a respeito disso aí, eu vou voltar a falar de novo, que precisar, eu estarei aqui. Eu gosto de futebol, então, gosto de esporte, na verdade, né? O meu é mais futebol, mas eu gosto de todas as áreas. Estaremos aqui. Tinha não, sonho não de ser atleta, não. Fui. Depois que. Vou ficar calado. Não tinha o sonho de ser. A galera ali falou ali o quê? Quais projetos Daiana pretende buscar, defender, colocar em prática quando chegar à Câmara Municipal? Em outras áreas, além do esporte, por exemplo, na área da saúde e assim por diante. Sim. Acho que várias pessoas já viram o que eu publiquei agora à noite, né? Algumas das minhas propostas. E eu acho que na área da saúde, o principal ponto, né, é a valorização dos profissionais. Porque os profissionais da saúde são aqueles e aquelas que cuidam de nós todos os dias. E a gente tem que dar suporte, né, a essas pessoas, né? Aqui no nosso município, salvo me engano, nós não temos, eu até notei, o plano, né, de cargos e carreiras. Então, é um dos pontos que a gente tem que lutar, né? Porque valorizar os profissionais da saúde é valorizar a saúde do nosso município. Eu falei da questão de representar, né, as mulheres. Então, na saúde, e eu acredito ser importante, né, para nos defender, para que a gente possa ter algo a mais para nos proteger, né? Eu quero sugerir, sim, que se tenha uma sala da mulher para que possa ter profissionais, onde esses profissionais possam atender da melhor forma possível meninas e mulheres vítimas de violência. Porque com a sala da mulher se tenha esse acolhimento, né, além do que já tem, mais especializado, para que a mulher se sinta mais segura, né? Segura no sentido psicológico, né, no sentido físico, e para que não se tenha tanta exposição, né? Às vezes no outro dia nas redes sociais, né? Coragem de chegar. De falar. Exatamente. Se abrir. Isso é muito importante. Eu ouvindo você falar aqui agora e veio na minha cabeça o cenário nacional, né? Cenário nacional. Tem muita gente aí brigando por leis, por coisas. E a maioria dessas coisas aí que você está falando aí, nacionalmente, existe teoricamente. Teoricamente. Praticamente. Entendeu? Existem municípios privilegiados, como um gestor que tem o olhar para isso, que coloca em prática. Tem municípios que não. Fica aí, a Deus dará. Se der certo, deu. Então, a política municipal é muito importante. Muito importante. Mais importante ainda é a nacional, porque muitas leis municipais não se aplicam, né? Sim, sim. Então, cuidado no seu voto. Cuidado a quem você vai dar. Às vezes a teoria é linda, a prática, velho, misericórdia. Jorge, é porque também a gente muitos, né, criam coisas e a gente tem que entender a necessidade e criar aquilo que a gente pode lutar, né? Então, é como eu sempre digo, eu estou aqui de pés no chão para poder lutar pelas pessoas. Não estou aqui para criar um mundo de imaginação, né? Se eu estou dizendo que o município tem sim, por que não ter uma sala da mulher, né? Já tem políticas para a mulher,
Então a gente tem que intensificar um pouco mais, né? Chegar até a mulher. Não é que vai ter a sala lá e a mulher vai chegar lá quando quer. Não, a gente vai buscar entender com palestras, entendeu? É com diálogo, é indo para as comunidades. Porque só a sala em si, entendeu? O mais importante é vocês querer também. Né? Às vezes a gente tá lá brigando por... Não quero que vocês briguem, você vai precisar lá brigando. Né? Exatamente. Não adianta, né? A mulher ela tem que se sentir segura primeiro por ela mesma. E só uma outra coisa que é importante que a gente possa ter, escutando as pessoas, escutando as mães, a gente tem que ter hoje no nosso município, né? Buscar essa ampliação da equipe multidisciplinar, né? Nós sabemos que temos uma equipe multidisciplinar no município, que foi um avanço gigantesco. Brejo, ele teve um salto enorme, porque se a gente for olhar na região, não se tem, né? Para os municípios não tem. Então, ouvindo as mães dentro da sala de aula, ouvindo a população, é importante que se tenha, né? Que eu quero lutar para que esteja, né? Ampliado, né? Seja ampliado essas pessoas, esses psicólogos, né? Fonoaudiólogos, para as crianças atípicas, né? Porque o acompanhamento da criança ela é muito importante, independente de qualquer criança que seja, mas as crianças atípicas, elas são, né? Elas são especiais da melhor forma possível da palavra, né? E merecem sim respeito. Então, lutar pelo respeito é lutar pelas causas, né, das crianças atípicas, promovendo, lutando para aquilo que elas necessitam, né? Concordo plenamente com o que você está dizendo, que isso aí é mais uma coisa que, no meu modo de imaginar, a teoria teve que vir na frente. Não sei se é correto o que eu vou falar, mas essas crianças atípicas, autistas, né, como a gente fala. Não só autistas, né? Vamos falar atípicas mesmo, né? Porque isso se aplica a muitos. Antigamente, assim, existia. Só que a gente não tinha nem conhecimento daquilo ali, que aquilo ali era aquilo ali mesmo, né? Hoje em dia o pessoal tem mais conhecimento e foi se dando a conhecer mais. E como a gente estava falando de políticas públicas, aí teve uma grande leva, né? Hoje em dia a gente está com uma grande leva de crianças atípicas. Aí o que acontece? O governo, para gostar de todo mundo, para dizer que está fazendo o correto, vai lá, cria uma lei que tem que ter na escola. Só diz que tem que ter. Como fazer, não diz não. Aí você se vira, como é que você vai fazer? Mas eu vou botar a lei aqui que tem que ter. Né? A gente acompanha, meu filho vai para a escola, na salinha dele tem a mina que acompanha, o município vai lá, presta total apoio, como pode também. Exatamente. Até porque o Brasil, o nacional, ele manda a lei. Saber se manda o dinheiro é outra coisa. Entendeu? Para vocês entenderem. A teoria como é bonita. Aí a prática é diferente. Aí o gestor municipal, não estou falando só do Brejo do Cruz, né? Aí o gestor municipal tem que se desdobrar com aquilo ali que tem e tentar não se queimar, porque se botar alguém não conseguir pagar, se queima, e não tem condições, e aí como é que a gente faz? Mas tem que fazer e faz. Então, quando vocês for votar, pelo amor de Deus, tenha cuidado no voto de vocês, porque tudo isso se aplica nisso aí. Entendeu? A teoria é lindo. Lindo, lindo, lindo. A prática, meu velho, é complicado. Entendeu? Você pega, concordo plenamente com o que a Daiane está dizendo aqui. O que ela está dizendo que ela vai lutar? Por especializações. Cada vez mais especializações. Eu entendi na área da saúde, na área da educação. Vou brigar por especializações. Por que por especializações, pessoal? Porque já era para ter. Quando o Nacional criou a lei lá, já era para vir assim. Toda escola vai ser obrigada a ter um profissional assim, outro assim, outro assim, outro assim, e a gente vai mandar a verba.
Mas não, ele manda só a lei. Exatamente. E, tipo, é importante ressaltar, né, que graças a Deus a gente tem o olhar, né? Quem está na educação tem um olhar, né? Uma visão que muito se fez durante esses anos. Então, isso só acontece porque tem pessoas que têm o olhar para aquilo que é correto, para aquilo que é viável. Apesar da lei federal, como você falou, entendeu? Só mandar a lei. Né? Porque às vezes a gente cobra muito aqui, porque o prefeito, porque os vereadores, às vezes não pode fazer nada, fica assim, eles ficam assim, ó, com a mão assim, ó, presa, que não pode fazer nada, que ele lá não contribui. Até que vem, né? A gente sabe que vem verba assim, mas não supre a cobrança. Não. Né? Ela não supre a cobrança. Então, a gente tem que abrir caminhos, né? Não vou dizer para você que é fácil, mas abrir caminhos para lutar por essa ampliação. Né? Até porque tem várias questões, mas ampliar é uma necessidade hoje que o município tem. Né? Ampliar a equipe, ampliar os psicólogos, principalmente, né? As terapias ocupacionais para as crianças atípicas é de suma importância. Eu costumo dizer, eu aprendi isso com Ariano Suassuna. Ia perguntar a ele por que ele não ia seguir a carreira do pai dele como político. Ele disse que para ele política era a arte do bem comum. E o pai dele ensinou a ele a não praticar essa arte com todo mundo não. Aí ele disse que não ia não. Ele estudou e aprendeu que a política era realmente a arte do bem comum. Então, a pergunta é, Dayana, está preparada para a política da arte do bem comum, para todos? Eu já nasci preparada para a arte do bem comum. De onde eu vim, essa arte ela foi repassada, né, pela minha família, que é a arte de olhar todos igualmente, é a arte de respeitar, a arte de ser íntegra, né, de não... Jorge, quem anda com a verdade não precisa falar muito, né? Então... Quem está com a razão, Deus é o advogado, né? não sei se eu estou com a razão, mas que Deus é meu advogado, ele é. Mas quem anda com a verdade é isso. Eu estou aqui disposta para lutarmos, para fazer o bem. E aquilo que eu não souber, eu vou atrás. Aprender. A Aline Oliveira está ali. Eu gostaria de parabenizar essa amiga maravilhosa. Desejo que essa nova caminhada seja bênçãos e proteção, pois o serviço prestado ao povo é uma prática dela. Obrigada, Aline. Um cheiro para você, viu? Já estamos com quanto tempo aí, Rodrigo? 1h13 já. Tô sentindo que hoje não passou rápido, não. Hoje não passou rápido, não. Pessoal, dizer a vocês que os nossos próximos podcasts, até acabar a política, vai ser mais levado para lá da política, né? Não. A gente vai dar espaço a todos. A gente está abrindo com Dayana, que eu particularmente acredito ter uma representatividade feminina muito forte. Como Manhã diz, primeira mulher, entendeu? Então, a Dayana está aqui abrindo essas entrevistas que virão aí com outros candidatos. Você que me cobra na rua, cobra o seu candidato. Não me cobra mais não, pelo amor de Deus. Eu não tenho culpa. Só não vem quem não quiser. O espaço está aberto. Podcast do Jorge não tem lado. Podcast do Jorge tem audiência. Então, acho que não foi ruim, Dayana. Não. Né? Acho que você não se sentiu pressionada aqui, não teve nada demais. Como foi a expectativa e como foi a realidade? Diga aí a nós aí pra galera entender. Olha, gente, a turminha aqui é bem tranquila. Nos passam segurança. E foi bem tranquilo, né? Você é um ótimo mediador. Fica né? jogando aqui. Não. Não vamos com polêmica, não. Vamos agradecer o pessoal sempre pela audiência. Muito obrigado pela audiência. E
Vamos dar continuidade aqui com o Daiane, que tá pouco ainda, eu tô achando. Eu quero mais. Vamos entrar nisso aí. Né? Quais são os projetos sociais que Daiana vem? A gente já falou um pouco do esporte, né? Sim. A gente já falou um pouco da saúde. E tem muita coisa aí pra gente falar ainda. Vamos com calma. Jorge, assim como eu venho da universidade pública, eu também sou fruto de projeto social. Nós temos, hoje, eu sou colaboradora hoje do Espaço Mata Branca. Fazem mais de 10 anos que o espaço acontece lá no bairro dos Estados, lá na Rua Maranhão. Foi um espaço onde eu comecei em 2012 como voluntária. Esse espaço ele promove ações na área da cultura, na área da literatura, da arte, da contação de histórias. Enfim, o Espaço Mata Branca é um movimento da arte do bem comum, né? Como Socorro Lira sempre fala. Nós tentamos construir esse espaço do bem comum para que as pessoas que se sintam, né, à vontade. A gente começou com as crianças. Quando eu cheguei no espaço, em 2012, ele já existia no muro da casa de Dona Bené, que é a mãe de Socorro Lira. E Socorro Lira e Cris são as pessoas que criaram, né, tiveram a ideia de criar esse espaço. Porque viram, né, Socorro Lira quando vinha para Brejo. Socorro Lira que você fala, para o pessoal entender. É a cantora daqui na cidade que mora hoje em São Paulo e representa Brejo não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Recentemente ela estava na Espanha. Na Espanha? Sim. E ela é compositora, produtora cultural, agora está na área do cinema, produzindo cinema, curta. E ela, juntamente com Cris, viram que as sobrinhas que moravam na casa tinham necessidade, né, de ter um pouco mais de leitura naquela época. E conheceram uma pessoa que chamava Lusa, que veio morar em Brejo, é da Bahia, conheceu alguém de Brejo na Bahia e veio morar aqui. E o espaço começou no muro da casa dela, com livros, com pintura. Depois a gente passou para a rua, para a calçada. Ela levava os livros, fazia os movimentos com a contação de histórias, com a leitura, com o artesanato. E em 2016, conseguimos, né, conquistar um espaço, uma casa, na mesma rua. E hoje, fazem mais de 10 anos que fazemos atividade cultural na cidade. E o Mata Branca, ela abriu também essa porta na área da literatura. Mata Branca, que é o projeto. Isso, Espaço Mata Branca, que é o projeto. Vamos falar do projeto logo, para o pessoal entender o que a gente está falando. Que é o Espaço Mata Branca, né? Por que Mata Branca? Porque a nossa caatinga, ela é uma mata branca. Então, por isso o projeto foi denominado Espaço Mata Branca, por causa da caatinga, dessa denominação. E aí, através do espaço, eu comecei a contar cada vez mais histórias, a escrever. Até que um ano, em 2015, eu, através do espaço, fui para São Paulo. Lá para Lorena, para o primeiro encontro de contadores de histórias da minha vida. Fui sozinha. Isso monitorada com Cris, pelo celular. E chegando lá, eu abri um mundo na área da contação de histórias. Fui para outras cidades, no mesmo evento, me proporcionou ir para outras cidades na redondeza de São Paulo para contar histórias nas escolas. E a partir daquele encontro, Cris pensou, por que a gente não faz um Brejo? Aí, em 2017, juntando com a galera, né, do Espaço Mata Branca, Lusa, Analiane, Vera Neide, Udineia, e o pessoal de São Paulo, que era Socorro, Cris, Tony, Mariana, a gente juntou tudo isso, né, a experiência de ter ido, e fizemos o primeiro encontro de contadores de histórias do Espaço Mata Branca. Vindo pessoas do Pará, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. E a partir daí,
esse ano já fazem 8 anos que fazemos o encontro de contadores de histórias do Espaço Mata Branca. Me cobre a minha participação no próximo, que eu vou lá olhar. Viu? Não vou contar a história, não. Sim, sim. Senão eu tomo espaço, você lá, você não fala mais. Então, o encontro não é só a contação de histórias, né? É oficinas para crianças, para mulheres, porque até então a gente fazia para todo mundo. Só que você sabe que criança toma mesmo espaço. Só que aí, alguns anos atrás, as mulheres vêm se achegando, né? No artesanato, no meio ambiente, né? Nós temos uma pessoa muito importante no espaço, que é a Ivan, que cuida, né, dessa questão do meio ambiente, que nos ajuda nessa promoção de plantio de árvores, de oficinas, né, que tem dado esse apoio, como tantas outras pessoas. E é isso, há mais de 10 anos eu estou envolvida naquilo que eu acredito para os jovens e adolescentes e mulheres da nossa cidade. Porque é fortalecendo, né? É como diz, quando não se há atividades culturais, se há violência. Então é melhor que se haja atividades culturais. Tomando meu café com leite aqui, porque tá frio aqui, viu, velho? Tá frio aqui, viu, velho? Tá frio aqui hoje. Misericórdia. Vai esquentar um pouquinho aqui. Quer café com leite? Se quiser, a gente pede aí. Não esquece, não. Obrigada. Tá frio aqui, velho. Mandar um abraço pro meu amigo Genival, que me deu o patrocínio do ar-condicionado. Você é uma fera. Você é uma fera. Cartolão. Cartolão FC, acho que é o cartolão de Brejo, cartolão FC, né? Mora lá em São Bento, ele. Patrocinou só com ar-condicionado, viu, rapaz? É o fraco. Pessoal, hoje estamos aqui com a Daiane Tagino, candidata a vereadora da cidade de Brejo Cruz. Vamos voltar um pouco, falar de política um pouco. Vou lhe encurralar não, Deus me livre. Como está sendo as suas visitas? Como o povo está lhe recebendo? Você já está fazendo as visitas nas casas, né? Sim, sim, sim. Né? Como está sendo esse calor humano aí? Nossa, o povo brejo-cruzense, ele sempre me abraçou, né? Eu não tenho aquele ditado, artista da casa não faz milagre, mas eu faço. Porque o pessoal, todas as pessoas, né, que me vê, que me acolhe da melhor forma possível, que me deseja sorte, que me abraça, que diga, vá em frente, lute por nós. Então, essas visitas, elas estão sendo prazerosas, porque ouvir o povo sempre foi o meu prazer, mas ouvir, dialogar, né, mostrar que a gente pode mais, graças a Deus, estou sendo bem acolhida. Porque não necessariamente você sairá contente de uma casa só se a pessoa lhe disser eu voto, né? Não, jamais. Mas às vezes a palavra, Isso. uma palavra de incentivo, às vezes não é todo mundo que, não, já tem compromisso, né? Não, Aquele vou orar negócio. por vocês. Eu torço por você. As palavras que eu mais escuto, eu vou orar por você, eu torço por você. Isso não tem preço. Um abraço para meu amigo Glaucio Ramalho, tá ali. Parabéns ao Estúdio Salaé por essa live. Lives muito boa e produtiva. Lá de São Bento, né? Agradecer pela audiência, Glaucio Ramalho. Mandar um abraço aí para meu amigo Anderson. Lá onde, Anderson? Esqueci já. A terra de Dosval Dantas ali, como é o nome? Eu acho que é o café com leite, tá faltando. Olho d'Água dos Borges. O amigo Hans está lá assistindo também. Agradecer também pela audiência, pela amizade. Estamos aqui hoje com a Daiane Tagino. Não quis o meu café com leite, ninguém quis. Eu tomo sol. Cadê Fly? Dieta. E o coisa, vai comer nós? Vou, Daqui a pouco, né? Deixa acabar, né? Senão. Sushi quem? Ou é quem sushi? Eu sei que é isso. Né, Daiane? Daiane que conhece lá. Meu amigo Rodrigo, eu sempre ando por lá. Meu amigo, você. Sara disse aqui, quem sushi lá. Que eu, particularmente,
Gosto do yakisobazinho, pá, negócio mais simples, né? Sara que se Sara ela quebra. Sara se deixar, ela deixa o salário todo em lá. Entendeu? Mas eu já sou mais fã só ali do yakisobazinho, mas meu amigo Rodrigo Mata tá crescendo o empreendimento ali, tá trazendo aqui pro centro, né? Não sei se já tá, acho que não tá ainda, né? Não, acho que ainda está no mesmo local. Não tá ainda, mas futuramente vai ter um espaço em Brejo Cruz gigante para isso aí. Vamos convidar ele para ser nosso parceiro aqui, né? Certeza, Rodrigo. Bota lá a live ao vivo lá no estabelecimento. Sushi quem? Mandou uma barca aí para minha amiga Dayana Tagino. Hoje, dando início, pessoal, as entrevistas já da área da política, né? Estamos chegando aí à política. Hoje o povo só fala de política, né, Dayana? Respira Vamos falar política. Não vamos falar de quê se não for política? A política ela faz parte da nossa vida, né? Diariamente. Até no seu café com leite Pois é um ato político. E tá caro, viu? Vamos quebrar o imposto do café. Então a gente tem que discutir, debater para decidirmos muita coisa. Qual a sua expectativa, Dayana, aí? Para o pleito, hoje? Muito boa, né? Eu vejo que as pessoas estão com sentimento de mudar, de mudança. Então a nossa expectativa é dialogar, né? É dialogar com as pessoas, né? E fazer da melhor forma possível para que a gente possa. Dayana, você é concursada, não? Não. Não é concursada, não, né? Concursadora. Há quantos anos você está como professora aqui em Brejo Cruz? Eu comecei em 2014, estou há 10 anos. 2014, E né? comecei. Na realidade, eu comecei um pouco antes, porque eu já na época da faculdade, já terminando. Então, teve o estágio, né? Não, eu ingressei na educação de jovens e adultos. Em 2000 Mais e. conhecido como EJA. É isso. 2012. Mas lecionando mesmo, assim, Fundamental 2 e médio, foi em 2014. Comecei na escola de Toninho, né? Toninho me fez um convite. É engraçado que ele me chama de irmã, né? Me chamava de irmã. E isso era de manhã, então ele disse, ei, você não quer trabalhar lá agora, não? Você vai agora de tarde. Isso era 10 horas da manhã. Se vira. Aí eu ia ensinar geografia, história, artes, religião e sociologia. Se vira, né? Mas quem já nasce preparado é isso aí. Tem essa parte aí, né? É porque, assim, querendo ou não, a área das letras nos dá muita possibilidade nessa questão das ciências humanas, né? Nós já temos uma habilidade. Agora, eu não me coloco para dar aula de matemática, nem de física, nem de química, mas o resto, como diz o ditado, a gente arrisca. É isso aí, Dayana. A expectativa é muito boa pro pleito aí, né? Dayana, quando participou das duas gestões, então, né? Participou da antiga gestão, depois participou agora de Thales, né? Não, no município eu não trabalhei. Eu trabalhei antes da de Thales somente na escola de Toninho. Não, assim, trabalhar não trabalhei, Uma mas pergunta boa. participava apenas contando histórias. Olha, tá vendo como eu ia achar uma pergunta boa? Como educadora, como você avalia? Como você via antes e como você está vendo agora? Olha, Vamos falar da educação, Sim. que é a parte que você vai dizer assim, ó, eu sou conheço aqui e eu sei o que mudou aqui e tá assim ou não tá assim. olha, quando a gente entra, né, em 2021, né, como eu entro como coordenadora da escola, a gente escuta muita coisa. E vivenciando esses 4 anos e ouvindo as pessoas, o que marca mais nessa gestão é as reformas, né, nas escolas, o cuidar das pessoas, o respeito, né? Não estou dizendo que na outra gestão não tem respeito, não, mas esse aconchego, né? A gente tá falando dessa, né? Isso, nós estamos falando dessa. Esse aconchego, essa carta de abertura que as pessoas têm para falar com os coordenadores, com os supervisores, né? Inclusive com o Poder Executivo, é uma abertura muito forte. Então, diante do que eu vivi durante esses 4 anos e do que eu escuto e vejo,
essa carta de abertura dos profissionais para o diálogo, ela foi o marco principal, na minha visão. Em termos de estrutura, melhorou não? Sim, como eu acabei de dizer, a questão das reformas. Nós temos hoje nas nossas escolas, né, aula de robótica. Nós temos educação de tempo integral, né, com mais fortalecimento. Nós temos a agricultura familiar. Inclusive tem esse projeto aí, né, da agricultura. Fala de novo para mim. Educação de tempo integral. Do tempo integral, né? Tem esse projeto. Que antigamente eles denominavam, né, o governo federal de mais educação. Para que tentar aí ter o tempo integral em todas as escolas, né? Tem esse projeto aí. Sim, sim. Acho que futuramente todas as escolas serão. A ideia é, assim, a gente vê o diálogo dos governantes, principalmente estadual, federal, é que as escolas sejam em tempo integral. Um futuro, né, mais adiante. Houve a procura do gestor com Dayana, para Dayana, vamos ser candidato. O povo está falando em você. Olha, de tanto falarem, né, de tanto cutucarem, como eu disse, chegou sim aos ouvidos dele. E ele disse que não sabia o que eu não tinha dito. Disse que ficou até estranhou, porque até então Tinha nada, né? Não. Aí as pessoas pensam, mas Thales, daí ela vai ser candidata? Não estou sabendo, não. E ele perguntou se realmente eu queria. E aí eu passei alguns dias pensando, né? Procurando sabedoria primeiro, perguntando aos meus familiares e amigos mais próximos para poder realmente... Porque, como eu falei lá no início, né? Não é à toa. Não. Ninguém vai à toa em nada. Não. Primeiro a gente se reúne com as pessoas que a gente confia. Sim. Fala da ideia, o que as pessoas pensam. Sim, as pessoas estão falando isso. Estão achando que eu posso fazer isso. Então eu fui analisar. Ninguém faz nada só, né? Não. Bem comum é comunhão, né? Compartilha, é mãos dadas com outras pessoas. Não existe um mandato, não existe... É um livro, nem um livro a gente escreve sozinho. Tem que ter a pessoa que vai corrigir, tem que ter o ilustrador. Então, não construímos nada sozinho. Então, eu fui pensando, analisando e perguntando às pessoas mais próximas e dei a decisão, né? E disse, não, eu quero me candidatar. Né? Ele perguntou se realmente eu queria, pediu para que eu pudesse pensar e dizer. E aí ouvindo as pessoas, estou aqui, né, com o propósito de, da melhor forma possível, propor e fazer o bem a Brejo do Cruz, como eu já faço há mais de 10 anos. Como você é candidata do lado hoje da oposição, né? Sim. Que é Thales. Na minha opinião, é bom. Deixa eu fazer a pergunta aqui que o Rinaldo está falando ali, que é o pessoal entender em casa, né? O pessoal não é o pessoal de tá, mas onde é todo mundo. Essa questão. Olha, a ideia, sim, é muito importante, principalmente para que se tenha um suporte. A ideia da escola em tempo integral, a pergunta do meu amigo Rinaldo aqui para a Dayana aqui no estúdio, é como ela vê, né? Sim. Se é bom, como ela avalia. Não, eu avalio a escola em tempo integral. Sim, eu avalio uma forma positiva, porque muitas vezes como se coloca, né? A gente vai trabalhar muitas vezes em forma de oficinas. Então, são outras áreas, né? Além de um olhar mais específico, são outras áreas que as crianças elas vão ter contato. E muitas vezes nessas áreas, robótica, por exemplo, se descobre talentos. Na arte se descobre talentos, no teatro se descobre talentos, na música. Entendeu? Não é só a escola integral, não é só para, na minha opinião, não é para só jogar os alunos, é para que proponha que esses estudantes, ao invés de estarem
em locais, como você já falou aqui, Inadequados. exatamente, estejam dentro da escola. É melhor dentro da escola do que na rua. Então, por isso eu sou a favor da escola em tempo integral. Muito importante a pergunta do amigo Ednaldo aqui. Ednaldo, para o pessoal que está em casa, faz parte da nossa equipe, sempre está aqui fazendo a pergunta dele. Aí, onde ele fala ali, pessoal, não tem um microfone. Aí eu transmito a pergunta dele aqui para ela. Só a gente que escuta aqui. Aí a gente vai e transmite. Agradecer a ele pela participação de sempre aqui. Toda a minha equipe aí, a equipe. A Agência Salaé, né? A gente é diferente. Esse podcast aqui é o único que acontece isso. Nós vamos ter que botar o microfone aí. Já fiz o estudo já, depois nós vamos fazer. E assim, só para fortalecer a escola em tempo integral, é para fortalecer esse vínculo, né? Esse vínculo de aprendizagem, de descoberta dos alunos. Então, por isso que eu defendo sim a escola em tempo integral. Que é o lugar onde você vai descobrir os próximos talentos, né? Os próximos professores, os próximos atletas, Por e isso que assim, a gente tem que consequentemente, os investir. próximos doutores, assim consequentemente, né? E a parte que Daiane falou muito ali, em buscar especializações, é muito importante porque só com a especialidade, com aquele olhar apurado, com aquela pessoa ali preparada, que vai conseguir enxergar isso, né? E também dar condições, né? Não é só também só cobrar, né? É dar condições para que as pessoas também fortaleçam o querer para se especializar, né? Às vezes a gente está acomodado mesmo, mas a gente tendo um cutucão, como eu tive, para... Chegou ali, não, me formei, então tá bom, vamos seguir aqui. Não, tem que ter investimento, né? Os profissionais, eles têm que ser valorizados. Eles só são valorizados com investimento. Exatamente. Então, um ponto importante é que os debates, né, sobre política seja, né, aí não é sobre partidos, é sobre políticas mesmo, políticas públicas. Qual é o papel? Porque muitas vezes a gente chega na rua, a pessoa não sabe o real papel do que é um vereador, do que é um prefeito. Então, quando a gente investe na base, né, em informações, em debates, o futuro é bem melhor e mais claro. Eu acredito, Daiana, que a política, não estou nem falando de Brejo, estou falando nacional. A política nacional está dando uma reviravolta. Para onde você olhar, todas as cidades, tá tipo assim, as coisas estão. As coisas. A política, como a gente avalia a velha política, está se desmoronando. Justamente por isso. Porque é o poder pelo poder. A galera buscando conhecimento, vindo uma nova geração. A gente que, tipo assim, vem de uma criação diferente, já desmanchando o que a galera estava fazendo de errado, o entendimento, aquilo ali. E para onde você olhar hoje, na nossa região, no país, tem um cara diferente, falando diferente, e todo mundo olhando, e, rapaz, aquele cara colocou fogo. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, como a gente está vendo em São Paulo. Sim. Né, aquele cara lá, o Massal, chegou e falou diferente e todo mundo não entendeu, porque era acostumado com aquele diálogo ali, de vamos falar disso, vamos criar aqui, não sei o que. O cara chegou e disse que todo mundo estava mentindo e ninguém entendeu, né? Que é a nova política, é a galera chegando novo. Se a gente olhar o gestor daqui é novo. Gestor. Olhar uma visão diferente, né? É uma galera que tá, entendeu? Fervendo. Justamente É a força da juventude. Nessa nova geração, né? Que não estou dizendo também que são todos antigos, né? Que tá errado, que o pensamento... Não, tem muita gente que se especializa, que estuda, que procura entender, que vai para frente. A gente tá falando mais do formato, né? De como era formado. E hoje em dia você procura mais, sabe? Eu tô aqui conversando com você aqui já há mais de 1h30, a gente debatendo aqui, a gente conversando e você me respondendo normal. Exatamente. Né? Renato tá inspirado hoje. Tem fuba aí não para dar ele fuba? Se você, como educadora, é a favor de colocar política dentro da escola. Por exemplo, hoje tem a religião, né? Interessar também a parte do pessoal conhecer o que é realmente dentro da escola. A política ela já existe.
A gente tem aulas de histórias, tem aula de história, tem aula de sociologia, de filosofia, então a política ela já está inserida nisso, não precisa se criar uma matéria. Basta pegar o que já tem e discutir política da melhor forma possível. Não é politicagem, é política, né? O real sentido da política. Então já existe, não precisa criar nada. Basta sabermos usarmos aquilo que a gente tem da melhor forma possível. Especializar, né? A palavra hoje aqui, Daiane, foi especializar. Se especializar, não é... o negócio funciona. Não, é lutar com o que já tem, né? Não precisa se criar. Na escola nasce tudo, né? Porque se você analisar bem, por exemplo, vai nascer um novo apresentador na escola, um novo repórter na escola. Por quê? E um novo político. Um novo político, um menino que não tem vergonha de falar, que exatamente. toma a frente dos projetos, que fala tudo, porque tem uns que não falam. De jeito nenhum, não adianta. É o sentido de liderar, de liderança, né? E às vezes aquele quietinho também vai ter a sua hora de despertar. E aí eu volto a dizer, basta discussões, debates e diálogos sobre, que é a mesma coisa, mas fortalecer aquilo que já tem da melhor forma possível. Né? Ter um olhar, ter uma visão sobre aquilo que já... as ferramentas que a gente já tem. Hoje, recebemos aqui a Daiana Tagino. Então, quanto tempo aí? Já vamos chegar já para a parte final, Daiana. Porque fica muito tempo e nós cansa. Tomei uma xícara de café com leite, você acredita, Fai? Você nem tava aqui. Tava com frio aqui, mas esse ar tá gelando demais. Meu amigo Genival, muito obrigado pelo ar-condicionado. O bicho tá em ordem, viu? Rapaz, tava com frio danado aqui. Hoje, recebendo aqui Daiana Tagino. Quero falar, primeiramente, que você mande aqui um abraço. Depois a gente vamos falar do final. Olha aqui para essa câmera aqui. Fale para todos a importância de ter um pai presente e uma família presente, para que não só a mulher, mas como filho, sobrinho, primo, amigo, sinta-se seguro em suas decisões. Olha, gente, diante da minha vida, diante da minha experiência, daquilo que eu me proponho na vida, eu quero dizer que a base de tudo é a nossa família, né? É o nosso pai, é a nossa mãe presente. Então, se eu estou hoje aqui, né, colocando o meu nome diante de vocês, é porque eu tive uma base presente que me acolheu e que me acolhe todos os dias. Então, desejo para todas as pessoas de Brejo Cruz e todas as famílias também, que vocês tenham essa base, né, esse aconchego, esse acolhimento, né, os pais e as famílias presentes, porque a nossa família é a base de tudo. Inclusive, se a gente for olhar, é uma base política, né? Porque as decisões são passadas pelos pilares. Quem é o pilar da nossa casa? É o pai e é a mãe. Né? Aqueles que nos ensinam, que repassam não só conhecimentos, mas que nos educam. Então, isso já é um ato político. Por isso que eu disse anteriormente na pergunta, não precisa se existir, né, uma disciplina de política. A gente já faz política, porque o nosso ato de pensar já é político. Então, é propor e dialogar em espaços, indagações, para que crianças, jovens, adultos, idosos pensem qual é o melhor, né? Qual é o melhor para mim, qual é o melhor para a minha comunidade, qual é o melhor para o nosso bem comum. Isso é política. É fácil. E só basta, muitas vezes, a gente despertar isso. O pessoal lá tá assistindo lá na sua casa, não? Tá sim. Tá sim, né? Manda aí umas palavras aí para seu pai. Oi, Já que você falou painho. tão bem dele. Oi, painho. Só quero dizer que você é uma inspiração para mim, certo?
né? Assim como também a minha mãe. Vocês são a base de tudo. E estou, né, levando o exemplo de caráter, de honestidade e de força e coragem para lutar por tudo que for melhor para as pessoas de Brejo do Cruz. Para todas as pessoas, né, independente de cor, de partido, de raça, de gênero. Estou aqui para todas as pessoas. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com a candidata a vereadora Daiana Targino. Não é Daiane, viu? É Daiana. Hoje aqui mais um podcast do Jorge. Agora a gente vamos chegar aqui para as partes finais, né, meu amigo Flight? Amigo Flight que está aqui hoje. Pessoal que deseja participar do podcast do Jorge, às vezes, pessoal, não é porque a gente não quer que você participe. Às vezes a gente também não sabe se você quer participar. Entendeu? Então, se há o interesse de lá, é mais fácil daqui. Então, o espaço está aberto a todos. Sintam-se convidados aqui. Meu amigo Flight está aqui à disposição. O pessoal da equipe aqui, vocês que têm contato comigo aqui, pode falar comigo, pode me procurar também. E lembrando que eu acho que a gente não vai conseguir fazer 2 programas na semana. Não sei se a gente vai conseguir. Então, pessoal, vai ficar reduzido, né? Vai ficar reduzido. Então, o pessoal que deseja participar da parte da política, já tem algumas pessoas que já confirmou, outras não, estão esperando, não sei. Então, lembrem-se, né? Se for contar, são todas as sextas-feiras, né? Daqui para eleição tem quantas sextas-feiras? Conta aí, Fly. 5 sexta-feira, né? Depois dessa, 6 sexta-feira. Então, só tem 6 pessoas que vai conseguir participar do nosso podcast. Não é por outro motivo, né? É por esse motivo. A minha equipe é uma equipe que trabalha, tem as coisas deles pessoais. E tipo assim, eu não posso arrancar. Se eu conseguir arrancar eles, para a gente conseguir fazer 2 na semana, a gente vai fazer. Mas se não, esse vai ser um dos motivos que... Um dos motivos não, esse vai ser o motivo de todos não participar. Mas quem me confirmou que vem, vai vir. Convidei Daiana, prontamente. Ela se certificou, saiu um pouquinho das coisas dela, né, que tem que ter. E também já disse que vinha, que participaria sim. Eu convidei ela para abrir, por ter aprendido com minha mãe, que primeiro as mulheres, dá oportunidade. Quero agradecer a você pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Jorge. Dizer a você como você se sentiu, qual foi sua reação aqui. Meu amigo Flight está ali prestando um não, né? Aqui não. Me perdi todinho, Flight, quando você veio aqui. Você acredita? Mas já me encontrei. Por acreditar nisso, né? Nisso, entender, como você disse, né? O pessoal que lhe chamou para você ser a candidata, quando você disse assim, como? Assim como você me encontrou para me chamar? O pessoal que lhe chamou. Foi eu que lhe chamei. A gente ouve o povo, a gente ouve o que o pessoal está falando, quem são as pessoas que o pessoal está falando. A gente vai lá, faz o convite. Às vezes tem muita gente que a gente não sabe se a pessoa quer vir, se a pessoa tem a disponibilidade. Muitas pessoas me cobram na rua, mas entendam isso. Vocês têm que entender primeiramente isso aí. A gente não sabe se o pessoal... Primeiro cobre eles, né? Quem não veio foi porque não quis, porque o espaço estava aberto. Como foi a entrevista? Gostou da entrevista? Desse papo? Não foi uma entrevista, foi uma conversa. Assim, foi muito boa, né? Agradeço o espaço, né? O convite de vocês. Como eu disse, parabenizo, porque é algo novo na cidade. E muitas pessoas, né, vêm, né, no estúdio uma forma de conhecer histórias. Então, como boa contadora de histórias, eu estou grata por vocês, né, por toda a equipe me convidar. E
quero agradecer, de verdade. Foi muito bom, muito leve, né? Eu achei muito leve. Que é o mais importante, É. né? Eu costumo dizer ao pessoal que eu não gosto de interrogar, eu gosto de conversar. Você vai me falando e eu vou conversando com você, né? Como eu disse lá no início, a gente vai conversar. De Assim, boa, eu não gosto de interrogar ninguém, gosto de conversar, a pessoa vai contando a história dele. Às vezes o pessoal quer participar e faz, mas como é a entrevista? Como é a entrevista? Né? Como é uma entrevista? Né? Não é bem o interrogatório que a gente faz aqui, eu acho que a gente tem uma, como eu posso dizer, uma particularidade, né? Com o modo de entrevista. A gente tem esse diferencial. Eu não gosto de interrogar ninguém, gosto de conversar. Eu acho que o pessoal de casa também se sente à vontade, de ver a história, de ouvir a história, de ouvir tudo, sobre né? o que a gente pensa, sobre o que a gente Pouco também, às acredita. vezes também eu interrompo, né? Eu falo. Mas isso vai acabar. Então, pessoal, hoje aqui com a Dayana Tagino, pedi para ela dar as palavras delas finais aqui, agradecer o pessoal. Aonde não andou, andarás, né? Exatamente, né? Quero agradecer a companhia de vocês que estão aí em casa, né? Tudo aquilo que eu falei é muito sobre o que eu faço, né? Sobre o que eu acho que possa ser feito, né? Não sou a dona da verdade jamais, Jorge, né? Vou estar disposta para dialogar, para ouvir, né? Para entender as pessoas. E não vou dizer a vocês que vou é, que vou acertar 100%, até porque perfeito só Deus, mas que com humildade e pés no chão vou fazer aquilo que for melhor para todas as pessoas. Então agradeço a você, agradeço a equipe, né? Os meninos estão aqui. Flight, que é uma pessoa que eu gosto muito. As pessoas que estão em casa, né? A minha Faz família, raiva, mas todo mundo gosta dele. meus amigos. E é isso. Meu muito obrigada. E um beijo no coração de cada um de vocês. Já pode pedir voto? Peça o voto, rapaz. Pode dizer o número, pode pedir o voto. Fique à vontade aí. Olha, como você já sabe, né? Estou aqui diante de Braz do Cruz. E como eu disse a Jorge, eu venho do povo e estou para o povo. Então, por isso, eu venho do povo porque eu sou do povo, né? Fui chamada pelo povo. E vou estar sempre pelo povo. Esse é o meu slogan de campanha por tudo que eu já contei a vocês, por esse chamado. E se puderem, né, vocês que estão aí em casa me ouvindo, puderem me dar uma chance para fazer diferente. Eu só preciso de uma chance. É só uma chance que eu preciso para mostrar que nós, mulheres, podemos. Que a professora, a educadora, a artista, escritora, pode. Para mostrar que Brejo do Cruz pode mais. É só uma chance. Nada mais do que isso. E aí, lá na frente vocês vão dizer se valeu a pena ou não. Para a gente contar, né? Em um livro, várias histórias, né? De dedicação, amor pelas pessoas que eu tanto amo na minha cidade. Chegando na urna, vota quanto? 45777. Dizer o nome, como é que não é? Tem que dizer o número. Por isso que eu Mas- lembre-se, 7 mas é o o número da importante- perfeição. O mais importante é o número. Então é isso aí, pessoal. Meu amigo Rodrigo, chegando ao final, né? Já estamos chegando ao final. Aqui tudo Número da perfeição. Aqui não é eu que escolho nada, aqui é Deus. Agradecer a vocês que acompanham o podcast do Jorge, o pessoal que me conta na rua, que fala do podcast do Jorge, para os nossos parceiros, que graças a Deus já tem pessoas nos procurando. Vai chegar assim, eu tenho fé, né? Que a gente precisa. Agradecer a todo mundo mesmo que está acreditando na gente. Agradecer a equipe que está aqui. A gente estamos aqui na mesma peleja, né? Na mesma peleja. Agradecer ao meu amigo Flávio, meu amigo Erinaldo, meu amigo Rodrigo, o pessoal da minha equipe está aqui. O pessoal da agência
Sala E. Você precisou, você quer entrar em contato com o pessoal aqui do Estúdio Sala E, a agência Sala E, 998 13 77 93. É o telefone do sucesso. Agradecer a vocês de casa pela audiência. Nosso próximo encontro, sexta-feira que vem. Mais uma entrevista da área da política. Fiquem por dentro. Nosso Instagram, @Estúdio Sala E. Vão lá vai estar todas as informações dos próximos participantes, das pessoas que já participaram. Então, não perca tempo, siga lá, @Estúdio Sala E, para você ficar por dentro dos nossos próximos convidados. E agradecendo a você desde já a audiência de sempre, deixando a todos aí uma boa noite e um excelente final de semana para todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.